Amigos da nossa TV Serra, quero cumprimentar todos vocês que estão aqui no canal 26, também no canal 526 da NET em Farroupilha, é a nossa TV Serra. Nossa gente se vê por aqui. Nós estamos começando a edição de hoje da Entrevista do Dia. É sempre o nosso fato jornalístico em evidência, os assuntos do momento, as notícias da comunidade farroupilhense. No programa de hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da nossa TV Serra a promotora do Ministério Público de Farroupilha, a doutora Cláudia Fórmulo Rendel, que é nossa convidada, gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui nos estúdios da TV Serra. Uma polêmica muito grande domina a Farroupilha nos últimos dias no que diz respeito a possíveis irregularidades na eleição do Conselho Tutelar. Para o Conselho Tutelar aqui em Farroupilha, a eleição ocorreu no primeiro domingo do mês de outubro. De acordo com as informações que estão sendo colocadas, há casos de que os eleitores tenham sido condicionados para votar em determinados candidatos. Nós vamos ampliar o assunto conversando com a promotora a doutora Cláudia Fórmulo Rendel. Doutora Cláudia, num primeiro momento, muito obrigado por ter vindo até os estúdios da nossa TV Serra. Seja bem-vinda, tomara que seja a primeira de uma série de visitas suas será. Aqui também. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Com certeza será a primeira, né, Leandro? Acho que é muito importante a gente poder levar para a comunidade realmente informações sobre aquilo que é a notícia no momento e que é de interesse da própria comunidade, como é também essa situação da eleição do Conselho Tutelar, porque afinal de contas é um órgão eleito pela comunidade, com pessoas da comunidade, né, para trabalhar para a comunidade. Então, nada mais importante do que isso. Com certeza. Vamos começar contextualizando um pouco da situação para que o nosso telespectador também consiga captar e entender o que realmente está acontecendo. Assim que terminou, que foi proclamado o resultado da eleição dos eleitos do Conselho Tutelar, logo em seguida o Ministério Público começou a receber denúncias de possíveis irregularidades, promotora. Na realidade, a gente já vinha acompanhando, né, todo o período de campanha, de inscrição dos candidatos, de homologação das candidaturas, do preenchimento dos requisitos e, então, num determinado período de tempo, a campanha. Existem regras específicas para a campanha, não são as mesmas regras de uma eleição comum. Embora parecidas em alguns momentos. E embora também fosse uma eleição que ocorreu em todo o Brasil, era uma eleição nacional para conselhos tutelares, mas o regramento, cada município fazia o seu, né? Então, durante todo o período de campanha eleitoral, eu já vinha acompanhando essa situação das propagandas, enfim, e da atuação de cada conselheiro, né? Foi feita uma reunião, inclusive, eu participei de uma reunião com todos os candidatos, durante uma reunião do Condica para sorteio do número de cada um, eu estive presente nessa reunião, onde também repassei as orientações do que era o regramento que a prefeitura já tinha expedido, né? Então o Condica, como um órgão municipal, tinha regulamentado essa campanha e reiterei para eles a necessidade de que se observasse então esse regramento, porque para ser eleito conselheiro tutelar, o primeiro requisito é ter uma boa índole, né? É a idoneidade moral. Então reiterei para eles que o cumprimento das regras de campanha, né, demonstram essa idoneidade moral que se exige para ser conselheiro tutelar e também disse que estaria fiscalizando essas questões todas no dia da eleição. E foi o que aconteceu, né? Já na semana anterior à eleição eu já comecei a receber denúncias, então em relação ao uso... Antes mesmo do dia da eleição. Isso, em relação ao uso da máquina pública, né? Em relação a uma candidata, então foi dito que eu recebi na segunda-feira anterior uma notícia de que essa candidata estaria então, num determinado bairro aqui da cidade, junto com demais integrantes da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Assistência Social, ela é CC da Prefeitura, naquela ocasião ela estaria em férias, e que ela estaria com essa equipe da Prefeitura entregando então convites para a festa do Dia da Criança, que ocorreria no sábado antes da eleição, e que nessa equipe haviam 7 funcionários, então entre a secretária de assistência, estagiários, outros servidores, enfim, estariam lá fazendo a divulgação dessa festa e junto com a divulgação da festa, com o folderzinho da festa, era entregue também por essa equipe um folder da candidata
e seria pedido então o apoio desta candidata. Quando eu recebi essa informação foi repassada então para o CONDICA, para a comissão eleitoral, e a secretária teria recebido, né, pelo que eu coloquei ali na minha representação, enfim, esses fatos que eu estou colocando são os fatos que eu argumento, né? Certo. Claro, tem um outro lado também que pode se manifestar a respeito disso e vai correr um processo agora em relação a isso. O contraditório está aberto. Isso. Estou colocando na visão do que eu coloquei nas impugnações. Então, a secretária teria recebido uma ligação telefônica comunicando que já havia sido denunciado e que era para suspender, então, essa conduta que estava ocorrendo. Nesse momento, ela teria chamado os integrantes da equipe e dito, olha, foi denunciado o fato, vocês não digam que vocês estavam entregando o panfleto. A gente teria se encontrado com a candidata, por acaso, no bairro. Né? Então, eu fiz uma certidão, uma informação dessa denúncia e deixei ali esperando ver o que iria acontecer no processo eleitoral, se essa candidata iria se eleger ou não. Para depois também dar seguimento a isso. Então, essa eu teria recebido uma semana antes. Na sexta-feira, antes das eleições, eu recebi um print de mensagens, de troca de mensagens que estariam acontecendo dentro do grupo do PSB, do partido do vice-prefeito, onde estaria ali sendo buscado o apoio também para uma candidata, né? E nessa denúncia que eu recebi, a pessoa disse então que teria acontecido uma reunião nas dependências da Prefeitura Municipal, com a presença então do Vandré Fardim e do vice-prefeito então Pedro Pedroso, e que os CCs então do partido teriam sido chamados e teria sido colocado para eles de que eles deveriam, cada um deles, levar 10 pessoas para votar nessa determinada candidata, sob pena de perderem os seus cargos. E que uma então deveriam forte. Isso, e que deveriam então apoiar a candidatura dessa pessoa, que seria filha de uma CC da prefeitura. Então a mãe dessa candidata trabalha como CC na prefeitura municipal, como CC então vinculada a esse partido. Recebi essa informação, recebi um print de mensagem então do partido, onde tinha ali a troca de mensagens, não havia essa ameaça e o teor dessa reunião nesse print, mas havia ali o apoio sim à candidata sendo divulgado para os integrantes do partido. E recebi também, no dia seguinte, um áudio que estaria circulando já livremente em redes sociais. Isso no sábado, no então. sábado. Então recebi também uma mensagem que estaria circulando em rede social, em WhatsApp, onde o vice-prefeito, então, divulgava o seu apoio a essa candidata e pedia, então, para os companheiros desse grupo, então, apoiarem também essa candidata. No domingo, durante o processo de eleição, recebi novamente uma outra conversa que já estaria também circulando, de que o vice-prefeito teria naquele dia mandado no mesmo grupo de WhatsApp um pedido então para que, cobrando das pessoas daquele grupo que não tinham sido vistas no local de votação naquela ocasião e que então se movimentassem e fossem ao local de votação, né, se fazer presente para votar na candidata que então era apoiada pelo grupo. Essa questão, este áudio, eu confesso que ouvi também, vou me reservar o direito de preservar a fonte aqui, mas eu ouvi este áudio do vice-prefeito dizendo de que estava na hora do pessoal participar porque ainda muitos não haviam sido vistos nos locais de votação. Isso aí. O local de votação era um só, né? Já estaria configurando boca de urna, é isso? Com certeza, essa é a minha alegação para impugnar essa candidata, porque naquele dia, no dia da eleição, é proibido fazer campanha e é proibido fazer boca de urna, ou seja, convidar pessoas ou pedir o voto, qualquer manifestação nesse sentido é proibido no dia da eleição. Então, já lá no próprio local de votação, eu já recebi esse áudio, né? Guardei, reservei essa informação e vi também que havia uma movimentação ali de comentários entre os fiscais dos próprios candidatos, onde eles estavam se repassando também esse vídeo. Conversei com a comissão eleitoral, então, esse áudio, conversei com a comissão eleitoral e alguns integrantes da comissão também já tinham recebido, ou seja, isso estava circulando já em redes sociais. Já havia vazado. Já havia vazado. Não sei quem que vazou, de onde começou isso. Eu sei que recebi de uma outra candidata, então, que teria me mandado esse áudio, que teria sido mandado também para ela, e sei que isso circulou livremente na cidade.
No dia da eleição também, eu estava trabalhando com a Brigada Militar, até quero agradecer aqui publicamente o apoio, né, que sempre a Brigada Militar nos dá suporte para o nosso trabalho, né, e a gente estava trabalhando com a Brigada Militar e com uma equipe da Prefeitura, do Ministério Público na fiscalização também do local de votação, para não ter boca de urna, e transporte de eleitores. E pessoalmente, então, eu pude constatar 2 situações de transporte de eleitores que também coloquei nas impugnações. Então, são 3 candidatos que eu estou impugnando. Um só por transporte de eleitor, uma outra candidata, então, por transporte de eleitor e essa questão da entrega dos panfletos lá no bairro com a equipe da assistência social, ou seja, o uso da máquina pública na sua campanha. E essa outra candidata, daí então essa terceira, seria pela questão do envolvimento político partidário e a boca de urna. Na verdade, 2 eleitos, 2 conselheiros titulares eleitos, está sendo solicitada a impugnação. E também tem um conselheiro tutelar suplente, é isso, né? Isso. Esse suplente, ele está na 2ª suplência, então se as 2 outras impugnações forem acolhidas, esse candidato também entraria no local. Sim, como titular. Então, tive que também fazer a impugnação dessa candidatura porque havia essa possibilidade de ingressar também, né? E enfim, esses são os principais argumentos. Agora, isso foi encaminhado, então, para o CONDICA, para a Comissão Eleitoral. Eles têm o prazo, então, para se manifestar se recebem essa minha impugnação ou não. Sei que receberam também outras impugnações de outros candidatos, de outras pessoas da comunidade. Vão se manifestar se recebem essas impugnações, se acolhem, se os requisitos estão preenchidos. Caso recebam, então vai ser instaurado um processo administrativo, onde esses candidatos vão ser notificados para apresentar a defesa, vão ter um prazo para isso. Também vão ser ouvidas testemunhas, as provas que ambas as partes apresentarem, ou seja, tanto quem está impugnando, quem é o candidato impugnado, e no final a comissão eleitoral decide se acolhe a impugnação, então caça a candidatura, ou se vai manter a candidatura e não acolhe a impugnação. Não há uma decisão ainda tomada, acho que é importante a gente deixar isso claro. A decisão será dada pela Comissão Eleitoral do CONDICA, então, é isso, né? Isso, e nada impede que quem se entender prejudicado pela decisão da Comissão Eleitoral também faça isso judicialmente, ou seja, se a minha impugnação não for acolhida pela Comissão Eleitoral e eu não concordar com essa decisão, eu posso também fazer uma impugnação judicial. Né? Isso via Ministério Público? E do lado contrário também. Isso, via sim. Ministério Público. Posso entrar em juízo dizendo que entendo que os requisitos do processo eleitoral foram feridos e pedir judicialmente, então, o afastamento dessas candidatas. Na verdade, são 2 grandes pilares, 2 fatores. O uso da máquina pública para fazer campanha e o transporte de eleitores. É isso. Basicamente são essas questões realmente. Sim, salvo se houver outras questões que a própria Comissão Eleitoral, o próprio CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tenha recebido. Mas no que está no âmbito do Ministério Público são principalmente essas 2, né, doutora? Isso. Essa situação do transporte de eleitor, né, Leandro? O que acontece? A gente sabe que a eleição do Conselho Tutelar ela não é de voto obrigatório como uma eleição nacional, municipal. É uma eleição com voto facultativo. Isso, voto é facultativo. Então, o que acontece? As pessoas fazem campanha entre os integrantes da sua comunidade, pessoas que conhecem, enfim. E muitas vezes essas pessoas acabam ou não indo votar, porque não é obrigatório, então, eu nem vou me deslocar, e aquele dia também estava chuvoso, então, enfim, nem vou lá votar porque não é obrigatório. Né? Então, esses candidatos, né, que estão sendo impugnados pelo transporte fizeram isso, eles pegaram essas pessoas, né, e transportaram ao local de votação. Então, essas 2 situações fui eu pessoalmente que constatei. A primeira delas... estratégia de fazer soma de votos. Isso. A primeira delas que foi que eu verifiquei, a votação começou 8 da manhã, era 8 e pouco eu já tinha percebido, porque estava chuviscando naquele dia. Sim, era um dia de tempo instável. E eu estava circulando ali próximo do local, enfim, fazendo as vistorias, e tinha bastante espaço para estacionamento próximo do local de votação, porque era bem cedo ainda, não estava lotado o local. E me chamou a atenção que um carro com o panfleto de uma candidata, um cartaz de uma candidata colado no para-brisa atrás, ele estacionou a mais de uma quadra do local de votação. Então, eu olhei e disse, mas por que está estacionando tão longe se tem lugar próximo? Então, eu parei o meu carro atrás desse veículo e fiquei
cuidando do que estava acontecendo. E eu vi que saíram pessoas com guarda-chuva desse veículo, o motorista permaneceu dentro do carro, ou seja, o motorista não foi votar, né? Depois eu percebi e fui lá constatar que ele já tinha votado, né, anteriormente. Então esse motorista ficou o tempo todo no carro, fotografei essa situação e fui acompanhar essas pessoas que saíram do carro. Vi que elas entraram no local de votação, fotografei tudo isso, fotografei elas saindo do local de votação, voltando até o veículo e entrando no veículo. Quando elas entraram no veículo, então, eu abordei esse veículo, conversei, vi que era o pai da candidata, que estava transportando algumas pessoas, acompanhei também, ele foi para casa com o veículo, acompanhei o trajeto que ele fez de volta. Né? E então eu pude perceber que ele tinha levado, então, pessoas, seja da família ou não, ele teria levado. Mas isso configura o transporte, porque não é um momento que toda a família foi votar junto, por exemplo, assim, vai o pai, a mãe e um tio que estavam na mesma casa, vamos todos votar. Ele já tinha votado e ele voltou posteriormente só para levar aquelas pessoas, ou seja, ele foi só para transportar aquelas pessoas para o local de votação. E o próprio fato de ele mesmo já querer se esconder e ficar longe do local de votação naquela situação, deixar as pessoas irem a pé debaixo de chuva, né, já demonstra que a má fé já estava presente, senão ele teria parado na porta, teria deixado as pessoas próximas para não se molharem, enfim, né. Então essa foi uma situação de transporte que eu constatei. E a outra foi que, conhecendo algumas pessoas já da comunidade, eu percebi que duas estavam paradas na esquina e eu estava do lado e a gente começou a ouvir o diálogo delas, eu e a minha assessora, ela ouviu o diálogo dessas pessoas, então dizendo que estavam esperando uma outra pessoa vir para ir embora. E como sabia que essas pessoas não se conheciam, a gente ficou acompanhando. Então quando saíram outras duas pessoas do local de votação, então eu passei a acompanhar esse carro, segui o carro, essa motorista então foi até o bairro 1º de Maio, desembarcou uma pessoa que estava no carro, uma mulher, depois ela foi até lá no bairro Medianeira, na frente de um supermercado, largou a segunda mulher e depois ela foi até o bairro Santa Catarina e desembarcou a terceira pessoa. Quando ela desembarcou a terceira pessoa, então eu fiz a abordagem do carro dela, nisso chegou um policial que também estava trabalhando comigo, chegou logo depois, e aí quando eu fui conversar eu vi que ela era esposa de um candidato. E aí então eu vi quem seria, identifiquei essa pessoa, esclareci para ela que ela não podia fazer o transporte, e ela teria me dito que eram clientes dela, que estava chovendo e que essas pessoas não podiam ir votar naquele dia por causa da chuva, e que então ela teria dado uma carona. E aí eu esclareci que a carona não era permitida, que o marido dela sabia, que o marido dela sabia, que tinha sido orientado previamente na reunião e que ela não poderia mais fazer esse tipo de conduta e que eu estaria acompanhando e monitorando se ela voltasse no local de votação. Então essa é a outra situação de transporte de eleitores que eu constatei. Perfeito. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Em seguida a gente volta conversando mais sobre a temática com a promotora do Ministério Público de Farroupilha, a doutora Cláudia Fórmulo Rendel, que é nossa convidada hoje aqui na entrevista do dia. Fiquem ligados, fiquem conosco. A gente retorna em seguida. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser a gente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos, nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852.
A Bitcom você já conhece, é a internet banda larga para navegar em velocidade turbo. Agora a Bitcom também tem a melhor TV por assinatura, com mais de 240 canais e um acervo com mais de 25 mil títulos para assistir a qualquer hora. E aí, qual você escolhe? As duas, claro. Bitcom TV e internet, é multiplataforma e multicanais. Mão na internet, olho na TV, viva conectado! A entrevista do dia, o nosso fato jornalístico da comunidade de Farroupilha, edição de hoje já está de volta pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Nossa gente se vê na TV Serra. Hoje a nossa convidada, a promotora do Ministério Público de Farroupilha, a doutora Cláudia Fórmulo Rendel. Nós estamos falando sobre as irregularidades constatadas na eleição do Conselho Tutelar de Farroupilha, que ocorreu no dia 6 de outubro, num domingo, não só em Farroupilha, mas em todo o país. Aqui em Farroupilha, no Conselho Tutelar, a composição então de 5 membros da nossa comunidade, 5 titulares, depois mais os suplentes também para o Conselho Tutelar. Doutora Cláudia, esses casos, esses 2 conselheiros tutelares titulares que foram eleitos, que estão sendo alvo de investigação e de análise, e depois também mais a conselheira tutelar suplente. Se constatadas as irregularidades, eles perdem a eleição? E uma segunda colocação já para também colocar a questão. Tudo isso não inviabiliza a eleição geral do Conselho? Estaria inviabilizada a eleição, né, Leandro? Ou nula. Ou nulas, caso não houvesse candidatos suficientes, ou se a gente tivesse percebido que essa conduta fosse uma conduta geral, praticada por todos, e que então o próprio processo como um todo eleitoral e de votação estivesse prejudicado. Como nós tivemos 16 candidatos e só 3 sendo impugnados por mim, enfim, não sei como é que está a situação dos outros, se apenas 3 forem, nós temos gente na suplência que receberam uma boa quantidade de votos também, com participação da comunidade, para assumir essas funções. Então eu não vejo como o processo como um todo ser prejudicado. O resultado dessas impugnações que eu fiz e outras que estejam eventualmente transcorrendo junto ao CONDICA, o pedido é de cassação das candidaturas, ou seja, essas pessoas vão ter a sua candidatura cassada. A cassação da candidatura isolada. Isso, isolada. Vão ter a sua candidatura, então, cassada, vão ser afastados e se chama o próximo da lista de suplência, então, para assumir a colocação no lugar dessas pessoas que foram afastadas. Certo. Então, não há, até o presente momento, não há argumentos justificativos para anular todo o processo eleitoral. Não. Eu não pedi nada disso. Eu entendo que o processo eleitoral como um todo, ele teve lisura, né? Teve bastante gente participando, foram mais de 3 mil votos, mesmo numa eleição, pode parecer pouco, mas é uma eleição que não é obrigatória. Era um dia também que estava com um tempo feio e mesmo assim a gente teve uma boa participação popular. Então não é justo que por causa de algumas pessoas, todos os 16 candidatos sejam prejudicados e que a gente tenha que submeter toda a comunidade a esse processo novamente, com custo para o município e com todo um custo para a própria sociedade. Então o processo eleitoral se mantém, né, e eu estou só impugnando diretamente esses casos específicos. É bom deixar claro também, não há nada definitivo, ainda, nada decidido. Nós estamos no momento de que houve irregularidades que chegaram ao Ministério Público, compete ao Ministério Público também analisar e se posicionar frente a estas irregularidades recebidas. Agora o assunto já está com o CONDICA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança
criança e do adolescente junto à comissão eleitoral para a sua tomada de decisão. Então é um momento em que o contraditório está aberto, outras opiniões podem ser colocadas, na verdade, para que se busque a assertiva, né, doutora Cláudia? Esse é o objetivo, né? A gente sempre quer que o contraditório seja observado. Eu estou o ali... amplo direito de defesa. Isso, eu estou ali colocando os meus argumentos, eu estou muito convicta e muito segura daquilo que eu coloquei. Eu recebi diversas outras denúncias e situações que ou eu não pude constatar de fato, ou eu fiquei em dúvida sobre o que ocorreu, né? Então, assim, essas duvidosas ou que eu não pude constatar foram encerradas, arquivadas. E em relação a essas, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Tá muito evidente para mim de que esse áudio que vazou do vice-prefeito foi feito no dia da eleição, isso configura a boca de urna, o regramento do processo eleitoral, ele proibia a boca de urna, ele também proibia a vinculação político-partidária de um determinado candidato, ele dá condições ali exemplificativas, que é a colocação de slogan, de siglas, de partidos no seu material de propaganda, mas não se exaure só naqueles exemplos, certo, né? Certo. Então, assim, o que se quer? Se quer um conselho tutelar autônomo, né, e independente, e não vinculado a forças políticas, porque nós precisamos de pessoas que sejam comprometidas com a comunidade. E o conselho tutelar, ele é um voto da comunidade, para pessoas da comunidade. Então esse é o objetivo, não é um concurso público, não é uma indicação política, porque o objetivo é que existam pessoas da comunidade como um conselho, né? E quando a gente tem interferências políticas, a gente perde essa autonomia, porque o conselho tutelar, ele tem dentro das suas atribuições também, participar da elaboração do orçamento no município em relação à questão da criança e do adolescente. É um órgão muito sério. Isso. Ele tem também que fazer cobranças ao município. Por exemplo, nós estamos com poucas vagas em creche, tem que cobrar. Tem muita fila de espera para um determinado atendimento psicológico, está com falta de professores, enfim. Vários aspectos, né? O conselheiro, ele tem que apontar coisas também de caráter coletivo. Então, se você tem conselheiros vinculados a um partido político que está ou não no poder, você está tirando essa autonomia, né? Porque a gente precisa que essas pessoas tenham total autonomia para apontar para o município, independente de quem é o partido, né, a eventuais irregularidades que estejam sendo constatadas na área da infância e da juventude. Então, o trabalho todo do Ministério Público, do Juizado da Infância e Juventude depende do Conselho Tutelar, e a gente precisa de um Conselho Tutelar autônomo, desvinculado de pressões e deveres, né, e também de favores políticos, e preciso de pessoas que tenham realmente a capacidade, a autonomia e o interesse de trabalhar pelo bem da comunidade, pelo bem da criança e do adolescente, independente do partido que estiver no poder, independente do partido que tiver uma vinculação, enfim, na sua conduta pessoal. Mais uma vez, claro, é um dos tópicos, mas mais uma vez se percebe que a questão das redes sociais, com o seu poder de penetração muito grande na vida das pessoas, é objeto de irregularidades na eleição do Conselho Tutelar. A questão dos grupos de WhatsApp, o próprio Facebook também não é o caso aqui, mas sobretudo os grupos de WhatsApp. Então tem que ter muito cuidado, porque daqui a pouco, quando se coloca algo e vaza, depois é difícil voltar atrás, não tem como voltar atrás, né? Aí a gente vê o quanto essa questão do uso da internet, redes sociais, WhatsApp, ela tem influenciado a sociedade hoje, né? Nós temos inúmeras situações de pessoas pagando indenizações por colocações, né, ofensivas em redes sociais, em grupo de WhatsApp, a própria questão da preservação da intimidade também, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado com tudo isso que se coloca em grupos e em redes sociais, porque por mais que você pense, bom, nesse grupo eu estou seguro do que eu estou colocando, a gente nunca sabe se é isso realmente, né? Tanto que olha o que acabou acontecendo nessa situação envolvendo então o vice-prefeito. E é uma situação bastante delicada e preocupante, porque são situações que, em tese, né, não deveriam estar acontecendo na nossa sociedade. Bom, doutora, sobre esse assunto, já encaminhando mais alguma informação, mais algo que a senhora gostaria de colocar, as câmeras da nossa TV Serra estão à sua disposição. Bom, eu gostaria então de aproveitar o momento, né,
e garantir para a comunidade da importância do trabalho do Conselho Tutelar, garantir que essa eleição ela teve lisura, né, também, ela tem validade, foi importante, houve um bom número de pessoas indo votar, existem bons candidatos para assumir o Conselho Tutelar e que essas impugnações específicas, que são 3 casos, né, que eu estou fazendo, elas não vão então afetar todo o processo eleitoral e que vão até dar moralidade para futuras eleições, evitar que situações como essa venham a se repetir em próximas eleições, porque o candidato que age de forma irregular, ele já entra de forma irregular numa instituição, né? E é importante que a gente possa ter como presente que em todo o processo eleitoral que a gente participa, seja de cargos públicos, políticos, seja de conselho tutelar, que a gente tenha consciência de que a partir do momento que a gente está votando em determinadas pessoas, a gente quer que aquelas pessoas tenham um compromisso, tenham seriedade, lealdade, e que se a pessoa já entra, né, agindo de forma irregular, a gente não pode esperar nada diferente durante o trajeto dessa pessoa na sua vida pública. Então, assim como a gente cobra de políticos, né, que tenham esse trabalho de lisura, que entrem, né, façam uma campanha correta, né, e limpa, a gente também pensa da mesma forma em relação ao Conselho Tutelar, e por isso que eu estou fazendo então essa impugnação, esperando que pelos próximos 4 anos, então, a gente tenha um bom Conselho Tutelar trabalhando em prol da criança e do adolescente. Em 2 minutos, rapidamente, para concluirmos o programa, já que a promotora falou também a respeito das vagas nas creches, enfim, nas escolas de educação infantil aqui no município de Farroupilha. Tem muita procura. Hoje, quantas crianças estão recebendo esse atendimento por parte da rede municipal de ensino? Essa questão ela foi objeto, né, de um termo de ajustamento de conduta que foi firmado, né, entre o Ministério Público, que foi na época representado pela colega de Caxias do Sul, que é a promotora regional de educação, a Simone Martini, onde então o Ministério Público designou um promotor por região para atender vários municípios em demandas que sejam de caráter coletivo. Então a colega firmou um termo de ajustamento de conduta que prevê medidas até 2020, então durante vários anos, para o município para atender a demanda em fila de espera. O município, pela informação que eu tenho com a colega, tem cumprido, né, com a grande maioria desses requisitos, e se espera que até o final então do prazo, que é o ano que vem, essa situação de fila de espera esteja regularizada no município. Zerada? É o que se espera, é o que está previsto ali, pelo menos, que isso esteja zerado para o próximo ano, né? Eu sei que o município fez ali, ajustou, enfim, assumiu algumas creches e escolas de educação infantil que eram da fundação, abriu outras nesse período. Tem outras que estavam em construção e a empresa acabou falindo, que eram construções de fundo de verbas federais. Enfim, algumas medidas foram tomadas, né? Outras não teve sucesso, como essas construções dessas creches novas. Mas, enfim, está sendo acompanhado pelo Ministério Público e a gente espera que até o ano que vem essa situação esteja resolvida. Perfeito. Doutora Cláudia, obrigado pela presença aqui nos estúdios, lhe agradeço muito pela gentileza. Sempre que houver necessidades, a TV Serra está à inteira disposição do seu trabalho e também dos seus colegas, outros 2 colegas da Promotoria Pública aqui de Farroupilha. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Leandro. Acho muito importante realmente a gente poder esclarecer e trazer para a comunidade informações tão relevantes como essa, como o Conselho Tutelar, porque embora muitas vezes as pessoas não deem importância, é um órgão que impacta diretamente na vida de muitas famílias. Com certeza. Vamos finalizando a edição de hoje da Entrevista do Dia. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do programa. Permaneça aqui na nossa TV Serra e você vai estar sempre com a nossa programação local. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.